Olá, caros alunos! Esse é o blog do professor de filosofia João Paulo Maia. Eu sou a assistente virtual e me chamo Sofia. A aula de hoje é sobre mitologia. No primeiro tópico veremos o que é a consciência mítica. Os mitos são histórias contadas sobre coisas que não tinham explicações e que por isso eram consideradas sobrenaturais ou fantásticas. Assim o relâmpago e o trovão eram forças divinas. Vocês lembram do Thor? Por favor, irmão. Já chega! Essa é uma adaptação da Marvel, só que ele faz parte da mitologia nórdica. Na Grécia era Zeus. O tempo se esgotou. Espera! 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 Uau! Meu nome é Percy Jackson. E eu acho que está procurando por isso. Devolva-me o raio, ladrão de raios. Foi sábio em trair seu pai. Eu não roubei nada. Essa é uma adaptação da mitologia no filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Alguns mitos nascem com a religião, então o mito não precisa de comprovação, apenas se acredita com fé, é uma verdade diferente da verdade científica, por não precisar ser provada. Mito significa palavra expressa, narrativa, pois eram histórias contadas de pai para filhos, ou seja, uma tradição oral. Na segunda parte vamos conhecer a mitologia grega. 2 livros resgatados desse período são de Homero, que tinha como objetivo a educação dos guerreiros, a criação das virtudes, que é uma palavra que na sua origem significa virilidade. Desde crianças os gregos ouviam as histórias. Os livros de Homero tinham como assunto a Guerra de Troia, retratada por filmes e séries. Helena foi raptada da Grécia pelo príncipe troiano, começando a guerra que envolveu vários deuses e semideuses, entre eles Aquiles. Vem comigo. Que foi morto por uma flecha no calcanhar, de onde vem a expressão calcanhar de Aquiles, que significa o ponto fraco de alguém. Aquiles era muito forte, mas tinha o calcanhar como ponto fraco. A guerra terminou com o conhecido cavalo de Troia.
foi entregue aos troianos como presente, mas dentro havia soldados, que abriram os portões de Troia, para os que estavam fora destruírem a cidade de Troia. Outro poeta é o Hesíodo com o livro Teogonia, que contava a origem dos deuses. Este livro é uma cosmogonia, que significa a origem do mundo ordenado e organizado. Este livro conta como Gaia, a Mãe Terra, unida a Urano deram origem aos titãs. Cronos, o mais conhecido, filho de Gaia e Urano, engolia seus próprios filhos. Bom, vamos lá. My tomb? Kronos! I know it was you who killed her, Spartan. Who else could? I live in torment because of you. After you took the box from Pandora's temple, Zeus was consumed with fear. He banished me to the pits of Tartarus. Adaptação do jogo Deus da Guerra. Até que foi enganado pela sua esposa que escondeu Zeus e no seu lugar entregou uma pedra, que se reuniu com os titãs e derrotaram seu pai, resgatando seus irmãos. Poseidon, rei dos mares, Hades, rei do mundo inferior. Zeus governava tudo do Olimpo. No terceiro tópico veremos que o mito ainda existe até hoje. O mito ainda é uma expressão da vida humana. Ele ainda permanece nas histórias em quadrinhos, na luta entre heróis e bandidos, um dualismo que é chamado de maniqueísmo, que está presente nos contos de fadas, que mostram os temores infantis e são também uma forma de ensinar a cultura para as crianças. São considerados mitos as personalidades, artistas, por exemplo Elvis, o rei do rock, Roberto Carlos, o rei da música brasileira, políticos como Luther King, Mandela, e esportistas Pelé, Usain Bolt. Vocês perceberam que foram pessoas que se destacavam geralmente positivamente. No entanto, foram criados mitos destrutivos como o do arianismo como raça pura, que o nazismo se aproveitou e deu poder a Hitler, para matar milhares de pessoas, numa ditadura que não dava importância para a vida humana. Mesmo existindo os mitos, até hoje, nós temos a razão que nos permite legitimar ou rejeitar os mitos.